Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Bem-vindo ao curso de Apocalipse e hoje a nossa 10ª aula. Semana passada comemorou-se o Dia dos Pais e, como é de costume na nossa igreja, sempre que há uma data ou um calendário festivo, nós adiamos as nossas aulas, incentivando que cada família passe um tempo dessa data comemorativa com eles próprios. Mas eu quero te agradecer por perseverar nesse curso e quero incentivar você a compartilhar o nosso curso com o máximo de pessoas possíveis. Aqui abaixo desse vídeo, aqui temos a descrição, temos o link para todas as outras aulas, e inclusive o link do nosso grupo privado de WhatsApp, onde nós compartilhamos o conteúdo que ministramos a aula. Também o link de acesso a todas as nossas redes sociais. Vamos então para mais uma aula? Bem-vindos, 10ª aula, Apocalipse, capítulo de número 7. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e não deixe de salientar e de nos procurar a respeito de qualquer dúvida que você tiver. Ok? Vamos lá? Pois bem, irmãos, bem-vindos a Apocalipse 7. Recordando para vocês, na aula anterior, nós passamos com as aberturas dos selos. Então conhecemos um pergaminho, um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Há uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Quando começou a abrir os selos, nós identificamos uma série de acontecimentos que nós dizemos, ou assim entende-se, que é o momento da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça praticada pelos homens. Vamos então para o estudo da nossa aula. Há uma pausa entre a abertura do 6º e do 7º selos. Deus para o julgamento por um breve espaço de tempo, enquanto sela os 144 mil judeus que levarão sua mensagem até os confins da terra. Nesse momento é apresentado 12 mil vidas das 12 tribos de Israel, contabilizando uma quantidade de 144 mil pessoas. É importante entendermos aquilo que nas primeiras aulas falamos. Os capítulos de Apocalipse podem não estar em ordem cronológica de acontecimentos, partindo do pressuposto que a Igreja do Senhor Jesus será arrebatada no princípio das dores. Então essa é aquela visão chamada pré-tribulacionista, que Deus, ele resgata, ele arrebata sua igreja e só então que acontece a grande tribulação. Então está desenrolando alguns fatos neste momento. Não fica totalmente claro que esses judeus serão embaixadores do Senhor, porém presumimos que ele os sela por uma razão. A questão de selar seria marcar esses homens, essas pessoas. Vimos que se aproxima o dia da cólera de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, dos versos de 15 até os versos de número 17. E por isso ele traz bonança à tempestade, a fim de estender sua misericórdia aos judeus e aos gentios. Essa passagem apresenta 2 grupos de pessoas redimidas. Pegue a sua Bíblia, venha comigo conforme nós compartilhamos no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Vamos ver o que diz os primeiros versos desse capítulo.
Diz assim, eu estou usando a versão NVI, que já inicia o capítulo 7, intitulando 144 mil selados. Depois disso, diz o texto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo ou a marca do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Pois bem, é isso que nós compartilhamos nesse primeiro tempo, né? E como eu disse, essa passagem apresenta 2 grupos de pessoas redimidas. A primeira delas está nos 8 primeiros versos, que foi o que nós acabamos de ler. Depois ele vem sequenciando 12 mil de cada tribo, ele lista essas tribos, completando então o verso de número 8. Então os ventos do céu falam do julgamento de Deus. É como se os anjos estivessem retendo essa força da natureza, a fim de que ela não causasse dano nem à vida e nem ao mundo propriamente dito. Mas fala especificamente do julgamento que vai cair sobre a terra, sobre o mar, sobre as vegetações. Talvez os 4 anjos que seguram os ventos da terra sejam os mesmos que soaram as trombetas, pois os julgamentos são semelhantes. Conforme nós podemos ver no capítulo 8, nos versos de número 6 a 12. O que vem do Oriente segura o selo de Deus. O selo representa posse e proteção, conforme podemos ler no capítulo 9, verso de número 4. Vamos ver o que diz esse texto no livro de Apocalipse, capítulo 9, verso de número 4. Diz assim: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, vai haver um momento em que essa marca representará uma marca de proteção, a semelhança do que nós vemos no livro de Êxodo, no momento da instituição da Páscoa, quando é passado sangue nos umbrais das casas dos hebreus, e ali diz que este sangue vos será por sinal, para que a mortandade não atinja aquela casa e nem aqueles que estão dentro dela. Tá? É importante também entender que o Espírito Santo ele é este selo que marca a vida do crente. Um crente que não tem o Espírito de Deus não é crente. O Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo fala, ele é a circuncisão no Espírito, ele é a marca de possessão, de propriedade, de aliança de Deus com os seus. O ato de selar acontece no momento em que o pecador crê em Cristo e garante ao crente a vida eterna e a habitação no céu. É importante ressaltarmos, abro aqui um parêntese, sobre alguns estágios, né? Primeiro, nós somos iluminados no entendimento por meio da graça de Deus e do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois, essa mesma graça que ilumina o nosso entendimento conduz o coração do pecador ao arrependimento. Uma vez arrependido e confesso do seu pecado e aceitando assim então o sacrifício expiatório de Jesus, essa pessoa passa a se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. O que muitos confundem é salvação com santificação. O ato de santificar-se ou de consagrar-se, perdão, o ato de
de buscar essa questão dessa transformação a uma nova criatura, isso é algo processual e posterior à nossa salvação. Primeiro somos salvos e depois somos santificados. Muitos, infelizmente, por não ver ainda marcas, obras na sua vida de uma fé salvífica, resquícios de uma vida sem Deus, eles colocam em dúvida muitas vezes a validade e a eficácia do sacrifício de Cristo por suas vidas. É importante entendermos isso. O anjo, com o selo, ordena que os outros retenham o julgamento até que os servos sejam selados e assim poupados do julgamento que havia de vir. Está lembrado que eu disse que aquele medo que muitas vezes temos a respeito do livro de Apocalipse é algo que não deveria existir, que esse livro ele é essencialmente um livro também de esperança, se dá neste momento, tá? Veja que a cena paralela de Ezequiel 9. Lembre-se, vou deixar que você pause o vídeo e leia essa referência aí, na sua casa ou aonde você estiver realizando esses estudos. Lembre-se que Cristo disse que os anjos do Senhor participariam do trabalho de juntar os eleitos. Mateus 24, 31, e também nós podemos também ver a respeito disso em Tessalonicenses. Né? Dará ordem aos seus anjos e esses irão ceifar a igreja. Além dos anjos dos ventos, temos os anjos do fogo, que veremos no capítulo 14, verso 18, e os da água, no capítulo 16, verso 5. Anjos, eles são espíritos ministradores, ou seja, ordenados por Deus para o cumprimento de uma tarefa designada por Deus ou para a manifestação do poder de Deus a respeito de algo em alguém ou na natureza. Tá? Importante isso, né? Todos esses servos selados são judeus. Nós estamos falando de Israel. Há 12 mil judeus de cada tribo de Israel. Infelizmente, alguns cristãos bem intencionados ensinam que esses 144 mil simbolizam a igreja ou o novo Israel. E isso não é possível, porque pela perspectiva pré-tribulacionista, nesse momento a igreja já está arrebatada nos céus. Os 144 mil são judeus de verdade, que estarão vivos nessa época. Provavelmente eles serão ganhos por Cristo, para Cristo, pelo ministério de Moisés e de Elias, as duas testemunhas durante o período da tribulação, conforme veremos posteriormente no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Talvez esses judeus sejam escolhidos como missionários do Senhor, 144 mil apóstolos Paulo, que levarão o evangelho às nações. Esse evento cumpre a profecia de Cristo relatada em Mateus 24, 14 e resulta na salvação de milhares de gentios, conforme nós podemos identificar no capítulo 7 de Apocalipse, nos versos 9, quando coloca esse SS, quer dizer subsequentes, ou seja, 9 em diante. Diz assim, olha, capítulo 7, verso de número 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz: a salvação pertence a Deus e ao que se assenta no trono e ao Cordeiro. Tremendo, né? Imaginamos o que podem fazer 144 mil ministros desse gabarito, ao lembrarmos quantas almas Paulo ganhou durante o seu ministério. A tribo de Manassés substituiu as de Dan, que está faltando nessa lista. Parece que as razões pela exclusão da tribo de Dan são as seguintes. Primeiro, Dan levou Israel à idolatria,
conforme podemos ver no livro de Juízes, capítulo 18, verso 30, e de 1 Reis, capítulos 12, dos versos 28 e 30. Além disso, Deus promete destruir o nome dos idólatras. Deuteronômio 29, de 18 a 21. Ou seja, olha para cá. Jacó teve filhos e teve filhas. E Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos não herdaram a promessa. Um deles, Dan, ele foi excluído da promessa pelo pecado da idolatria, conforme você pode descrever no livro de Juízes. Anote e leia a referência. Põe pausa aqui no vídeo, vá lá e depois você continua. Dan, ele é excluído. Então nós temos 11 filhos. Então você tira José, fica 10 filhos. E então você pega os filhos de José, e então os filhos de José, eles herdam essas duas vagas, formando as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas são representadas no céu a respeito desse momento. Elas são contadas até o momento do grande julgamento de Deus às nações. Tremendo isso, né? Às vezes a gente não imagina a respeito dessa questão de genealogia, mas Deus, ele permanece fiel à sua palavra. Segundo grupo de pessoas, a primeira delas que está contida no capítulo 7, são judeus, os 144 mil, aqueles que são eleitos e são selados e são destinados ao cumprimento de uma grande comissão, da última grande evangelização, com a segunda volta, para o julgamento de Cristo. E então nós vemos a segunda parte do capítulo, que é a parte relacionada aos gentios que serão salvos, e ele está do verso 9 até o verso 17, como já começamos a ler, né? Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Os judeus foram contados, porém essa multidão de salvas não podem ser contadas. Esses gentios são fruto do trabalho dos 144 mil. Judeus e vêm de todas as nações da terra. Eles não fazem parte da igreja, já que vimos diante do trono e não nos tronos como os anciões. O versículo 14 deixa claro que eles não vieram da grande tribulação. Aqui João vê-los diante do trono celestial, louvando a Deus e ao Cordeiro. Como eu disse, a misericórdia de Deus triunfando no livro de Apocalipse. As palmas sugerem a festa dos tabernáculos do Antigo Testamento. Dá uma pausada, corre lá, Levítico 23, dos versos 40 ao 43. Evento em que Israel regozijava-se pelas bênçãos do Senhor. Eles usam vestiduras brancas, e que indica que a justiça deles, adquirida por intermédio do Cordeiro. O versículo 14 afirma que eles foram salvos pela fé em Cristo, a única forma de sermos salvos. Os versos 15 a 17 enumeram as provações que esses gentios sofreram na terra. Vamos ver lá? Aqui. Dos versos 15 até os versos 17, diz assim: Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. As provações eram choro, eram necessidades, era fome, era a questão da fadiga do sol, né? Então nós vemos aqui que eles passariam por grandes provações, mas que o Cordeiro cuidaria deles pessoalmente. Passaram fome e sede,
pois foram vítimas de escassez de alimento e de água limpa. Eles não tinham refúgio para o calor no dia. Eles choravam e sofreram provações. Mateus 25, do verso 31 até o verso de número 46. Lembra que a gente está fazendo isso juntos? Põe pausa, vai na Bíblia, lê a referência. Fala de ovelhas que amam os judeus e os ajudam durante a tribulação, entre os quais é provável que estejam esses gentios. Esses crentes recusaram-se a receber a marca da besta. Veremos isso no capítulo 13, dos versos 16 ou 18, mas é uma história amplamente conhecida, e por isso não podiam nem comprar, nem vender nada. Eles incorreram na ira dos governantes por causa da amizade com os judeus odiados e perseguidos. Claro que também sofreram os terríveis julgamentos da tribulação, o racionamento de alimento, a transformação da água no sangue e a queimação com fogo. É importante entendermos que todo este mundo encaminha-se para uma ampla rejeição a tudo aquilo que se denomina sagrado. O mundo ele tem inimizade contra Deus, e todo aquele que deseja ser amigo de Deus vai constituir-se ou será constituído inimigo do mundo. Vejam que os 144 mil sobrevivem à tribulação, enquanto as multidões dos crentes gentios darão a vida durante esse período horrível. Lembre-se das almas sob o altar de 6, 9 e 11, capítulo 6, dos versos 9 e 11, até quando os mártires da tribulação? Deus recompensará esses gentios crentes e lhes dará glória por causa do sofrimento por que passaram. Muitos estudiosos acreditam que no reino milenar se cumprirão as promessas dos versos 14 e 17, a questão de serem poupados, de serem cuidados, de serem consolados pelo Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, verso 4, indica uma ressurreição especial para esses mártires da tribulação e promete que viverão e reinarão durante o reinado das eras. A questão das visões amilenista, que nega a existência do milênio e do governo milenar, das questões pré-milenista e pós-milenista, nós iremos ver propriamente no capítulo oportuno, ok? No entanto, temos bom motivo para aplicar os versos 14 a 17 à condição abençoada dos santos em Deus, os que agora estão na glória. Em suma, vemos que Israel voltou à sua antiga terra de descrença. Inicia-se a adoração no templo, o anticristo governa os Estados Unidos da Europa, ou seja, a União Europeia, ou algo que o leva para uma unificação de países, e o mundo se convulsiona por guerras, fome e caos político e econômico. As duas testemunhas, Moisés e Elias, pregam em Israel e Deus selou o remanescente da nação, 144 mil judeus, para ser suas testemunhas em meio aos gentios. Ou seja, a grande comissão de levar Cristo às nações pertence à igreja. A igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que foram salvos e remidos, têm este encargo de proclamar Jesus até que ele volte. Uma vez que a igreja é arrebatada deste mundo, essa responsabilidade, esse encargo, ele é apontado para os judeus, e aqui se cumpre o grande mistério dos textos de Paulo, como diz que a queda dos judeus trouxe salvação para os gentios, quanto mais a restauração dos judeus apontará para o retorno glorioso de Cristo. Então, existe um propósito especial para o povo judeu? Sim, existe um propósito especial para o povo de Israel
dentro do contexto da revelação de Jesus Cristo, do Filho de Deus nesse mundo, sim, e esse papel de protagonista está diretamente associado ao fim das eras, ao momento em que Cristo entra em guerra contra essa humanidade que preferiu amar aos seus próprios deleites e prazeres, a todas as suas obras criadas e a sua própria racionalização do que o próprio Cristo, que é bendito para todo sempre. Sem dúvida, o ministério dele será perseguido e muitos serão presos. Todavia, os gentios convertidos os ajudarão, e muitos gentios darão a vida pelo Evangelho por causa do seu testemunho. Está lembrado daquela expressão? Aquele que perseverar até o fim, esse herdará a coroa da vida. É nesse sentido. Muitos estudiosos creem que 2 Tessalonicenses 2, dos versos 11 a 14, pausa, corre lá e leia a passagem na Bíblia, enquanto eu tomo água. Indica que esse texto que você, creio, acabou de ler, indica que as pessoas que rejeitam o Evangelho com obstinação durante essa era de graça não poderão ser salvas depois do arrebatamento da igreja. Forte, né? Eles argumentam que as pessoas que não creem na verdade acreditarão na mentira. Elas não apenas deixarão de ouvir e de entender a palavra, como também a rejeitarão de pronto. Um dos textos que a gente usa para comprovar essa identidade, esse entendimento, é a parábola que Cristo, por ter Cristo falado, dá então um entendimento da credibilidade ao texto. Cristo, ele conta a parábola do rico e do Lázaro, e em nenhum momento você vê o rico ali no Sheol, no sofrimento, na aflição do castigo eterno. Você não o vê arrependido dos seus atos. Ele está se preocupando muito com a questão da sua família, dizendo: olha, envia os teus anjos, né? Peça que Lázaro molhe e alivie o meu sofrimento. Mas você não vê o cara arrependido de ter feito tudo aquilo de errado que fez, né? Forte, né? De qualquer forma, após o arrebatamento da igreja, uma multidão de gentios vai crer em Cristo, vai crer no Evangelho e vai estar disposta a entregar a vida por Cristo, literalmente. Sim, as pessoas serão salvas durante o período da tribulação, mas pagarão um alto preço por isso. É muito mais sábio receber Cristo hoje. Podemos resumir o capítulo, então, da seguinte forma. Primeiro grupo 1, dos versos de número 1 a 8, são os judeus, o grupo dos 144 mil. Não sabemos se esse número ele é um número exato de 144 mil pessoas, ou ele é um número de representatividade, sendo que 12 ele é um número da totalidade. Então, quando falamos 12 mil de 12 tribos, nós estamos referindo a uma completude do povo judeu. Não sabemos, mas sabemos que eles foram selados e protegidos, e que eles foram vistos testemunhando a sua fé na terra, e eles entram no reino de Cristo, ou aquilo que é chamado de os remanescentes. E nós também entramos agora no segundo grupo, que é nos versos de número 9 a 17, que são os gentios. Não confunda gentio com gentinha, numa pejoração de gente pequena. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então nós vemos que uma multidão que nenhum homem poderia contar. Nós estamos falando então de milhares. Eles não estão selados, mas muitos irão morrer. E também eles foram vistos no céu em uma atitude de adoração. E eles compartilham o reino. Então, esse intervalo, que não ainda podemos definir, que estão em uma ordem cronológica,
entre o sexto e o sétimo selo, ele nos apresenta um momento do final dos tempos em que nos é apresentado uma categoria de pessoas especiais com um encargo e um chamamento especial, que são a última convocação dos judeus para o cumprimento da sua responsabilidade de proclamar a vinda do Messias, né? A vinda do reino do Messias, que iria não apenas redimir Israel, mas também anunciar salvação a todos os povos, línguas e nações. E então estamos prontos para entrar no capítulo 8, mas isso só na outra aula. Se você achar, nossa, mas foi muito rápido, meia hora de aula, nós tivemos várias passagens de versículos que eu disse: ponha pausa, pegue a sua Bíblia e leia, para que juntos possamos então fazer essa aula de uma forma muito mais dinâmica. Então, se você tiver lido, você então estará completando essa aula em torno de 40 a 45 minutos, que é a nossa proposta de tempo. Ok? Para mim, foi uma imensa alegria, honra e satisfação poder participar e aprender junto com você um pouco mais a respeito das coisas que hão de vir. O livro de Apocalipse é um livro que narra a história dos fins dos tempos. É o grande spoiler de Deus, porque nós podemos então olhar para o final da Bíblia e dizer que, não obstante todo e qualquer sofrimento que este mundo possa passar, que consequentemente nós estamos passando, ele será devidamente, e por que não dizer divinamente, recompensado, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, um Pai amoroso, e o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, morreu, mas ele ressuscitou e venceu, e é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa parte. E aquele que é a igreja do Senhor Jesus, diga amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Não deixe de seguir, de se inscrever no canal do YouTube. Queridos, nós precisamos muito chegar a 1000 inscritos e nós não temos nem a metade disso. Mas eu conto com você como sendo um potencializador desse canal. Nos ajude se inscrevendo, marque aí o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. É o que eu te peço, né? Afinal de contas, não tem custo algum, grátis essa aula, mas você pode ser parceiro nosso aqui nesse canal. Deus te abençoe e até a próxima aula. Muito, muito ansioso pela aula número 11, Apocalipse capítulo 8. Até a próxima.